Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite, junto com os meus colegas, a Liane, o Arthur e o Marcos Laércio, para falar sobre PTI. Nós vamos falar sobre as grandes novidades que houveram no Oeste 2025 esse ano. Tem havido um avanço enorme, tanto no entendimento dos mecanismos provocadores e mantenedores da PTI, perpetuadores da PTI, e um desenvolvimento enorme nas diversas terapias, né? Eu vou até dividir aqui com vocês para tentar dar uma amostra para vocês aqui do que aconteceu lá. Então, só mostrando aqui quem vai participar. Então, a Ariane, o Arthur, o Marcos Laércio e eu. E aqui é um pouco todas as novidades que tem. Para além de tudo que a gente conhece, tem sido pesquisados todos esses momentos aqui ou mecanismos para tentar melhorar as respostas e qualidade de vida nos pacientes. Então, mecanismos para diminuir a produção de anticorpo antiplaquetário, desde daratumumab até a inibição do receptor do FcRn, inibidores de BAFF, proteases de GG, CAR-T-cell, anticorpos biespecíficos, atuação sobre o complemento com essas medicações e até explorando mecanismos, inibição de mecanismos da fagocitose, com imunoglobulinas modificadas, inibidores de SIC, para além do fostamatinib, e também inibidores de BTK. Nós separamos aquilo que nós achamos mais interessante. Isso tem trazido um avanço que eu acho que impacta no que se busca no tratamento desses pacientes, né? Então, não só mais tirar daquela zona de risco para sangramentos graves, mas realmente permitir uma vida um pouco mais livre, numa quantidade plaquetária que permita com que o paciente fique mais despreocupado, claro, pesando eventos adversos, custo, que eu acho que é sempre uma questão. Então, nós vamos trazer aqui desde a pediatria até pacientes idosos, isso a gente vai tentar trazer para vocês o que nós achamos mais interessante. Eu vou, então, parar de compartilhar aqui com vocês e vou chamar agora, então, a doutora Liane Daut, que é do Hospital Moinhos de Vento e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Liane, por favor. Boa noite, obrigada, doutora Ana, pela introdução, e obrigado, antes de nada, a Amigen e a ABH pela oportunidade de estar dividindo esse momento com vocês, ter a oportunidade de discutir PTI pediátrica, que para os hematopediatras, PTI, apesar, né, de menos frequente, é uma doença que, quando refratária, também é muito desafiadora. Então, a gente tem a oportunidade de ver o que está acontecendo de novo e de que forma a gente pode melhorar a assistência dos nossos pacientes no nosso mundo. Essas são minha declaração de conflito de interesse. A doutora Ana já introduziu, acho que uma das coisas que a gente vai aprendendo muito com a PTI é o melhor conhecimento de toda a parte da patogênese da doença. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente não tem tempo para isso, mas certamente, né, a compreensão de todos os mecanismos autoimunes e e todas as rotas, né, que estão envolvidas nisso abre a oportunidade de muitas novas drogas que vão surgir ao longo do tempo, e foi isso que a gente viu no ASH. Da mesma forma, o conhecimento na PTI secundária e também, principalmente para a pediatria, no diagnóstico diferencial das doenças que têm plaquetopenia e que não são PTI, sobretudo com o avanço da biologia molecular e do entendimento e do diagnóstico das doenças, principalmente dos erros inatos da imunidade. Né, traz esse gráfico que não é exatamente para pediatria, mas acho que eu trouxe aqui para mostrar o quanto novas tecnologias e novas drogas vão entrar, e eu acho que é isso que vai ser discutido pelos meus colegas da parte dos adultos. Eles chegam primeiro nisso, precisam mais, mas nós pediatras precisamos ficar atentos também nas oportunidades que vão surgir para tratar melhor as nossas crianças. Falando especificamente do que eu assisti e que eu gostaria de dividir com vocês nesse
pouco tempo que nós temos aqui. São 2 trabalhos que foram apresentados de forma oral, na sessão, então, que abordava desordens das plaquetas, tanto, né, função quanto número. E o primeiro é esse estudo chinês, que é interessante para o nosso meio, que eles mostraram, estudaram 2 doses de imunoglobulina, dose clássica, né, em torno de 1 grama por quilo por dose, no máximo de 2 gramas, e uma dose intermediária. Foi um estudo multicêntrico e que tinha como objetivo a avaliação de não inferioridade. Parte do entendimento deles era mostrar, então, lembrando que na PTI pediátrica a gente tem um grupo muito grande de pacientes em que a gente pode ter uma conduta expectante, mas o corticoide, ele traz que na China muito também é usado em termos de imunoglobulina, porque na orientação deles, a corticoterapia exige, quando começar a corticoterapia, exige fazer a biópsia de medula. Então, que é uma medicação muito usada, e eles trouxeram a ideia também de tentar avaliar custo, disponibilidade, lembrando que nós passamos também por um período de pouca disponibilidade da imunoglobulina. Como é que foi feito esse estudo? Então, baseado na ideia de que o regime de imunoglobulina sugerido fica em torno de 0,8 a 1, mas que não existem estudos muito bem determinados para escolher a melhor dose, eles propuseram, então, um estudo iniciando com a dose de 0,4 miligramas por quilo. Então, a questão principal era se uma dose mais baixa poderia trazer uma eficácia semelhante com menos efeitos adversos, assim como um custo menor no tratamento das crianças com PTI, aqui PTI aguda, início, né, primeiro diagnóstico e com clínica que sugerisse a necessidade de tratamento. Então, um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado, não controlado, de avaliação de não inferioridade. Então, comparando 2 doses, o grupo experimental, a dose de 0,4 gramas por quilo, e o grupo standard, que é 1 grama por quilo. Essa dose de 0,4 poderia ser repetida na medida que o paciente não tenha resposta. O desfecho primário foi a resposta ao tratamento pela contagem plaquetária, e essa foi a avaliação, então, de não inferioridade com uma margem de 10%, e os efeitos, objetivos secundários, presença de sangramento, efeitos adversos, e ele também fizeram uma análise de custo econômica para avaliar. Tratamento seria parado com a plaqueta atingisse 50 mil, não novos episódios de sangramento, e não passando a dose de 2 gramas por quilo nos 2 grupos. Então, aqui, né, a gente vê como é que foi feito a randomização, uma randomização, então, 1 para 1 desses pacientes, incluindo pacientes, então, com idade de 2 meses a 16 anos, com diagnóstico inicial de PTI, plaquetas menos de 20 mil e com critério de indicação de tratamento segundo o médico assistente. Eles randomizaram 634 crianças, eu não sei exatamente o período, não está descrito o período do estudo, de qualquer forma foram incluídos na análise 290 pacientes em cada grupo. Com os achados de comparação semelhantes, então, entre os grupos, para mostrar os resultados. E o resultado né, principal que eu trago para vocês aqui é que os 2 grupos, então, tiveram uma resposta bastante satisfatória, apesar de o grupo que recebeu 1 grama, que é o que mostra na tabela e no gráfico, teve uma resposta de aumento da contagem plaquetária na primeira semana superior ao grupo que recebeu 0,4 gramas. Mas, de qualquer forma, a gente vê pelos valores ali que a resposta, né, é significativa do ponto de vista de contagem plaquetária nos 2 grupos, mostrando, então, e a primeiro achado deles é que não houve inferioridade em relação aos resultados encontrados. E as conclusões, então, é exatamente que iniciar a terapia com baixa dose, 0,4 gramas por quilo, foi não inferior comparado com a dose estándar de 1 grama no grupo de crianças chinesas tratadas inicialmente para PTI. E com isso eles conseguiram diminuir em torno de 36% a dose total, o que representa 36% de economia do uso da medicação e economia financeira, com uma resposta resposta comparável. Na primeira semana, 96 a 95, depois de um mês, 85 a 85, então absolutamente semelhante, e sem também nenhuma relação em aumento ou não de PTI crônica.
E o outro achado que eles encontraram também, então, além de reduzir o impacto econômico, é que houve uma redução de efeitos adversos naqueles pacientes que receberam dose mais baixa de imunoglobulina. Então, essa foi a primeira conclusão, e acho que é, né, um estudo relativamente simples, mas que talvez possa, em algum momento, diminuir o estresse quando a gente não tem tão disponível a medicação como acontece em alguns locais em função do custo. E o segundo estudo que eu queria dividir com vocês é um estudo, então, que é o segmento, né, de um ano do estudo do grupo americano, do INCON3, né, Pinus Trial, que usa, ou que propõe o uso do Eltrombopag em primeira linha para o tratamento das crianças com PTI primária. Esse estudo, então, é um estudo randomizado, que incluiu crianças de 1 a 18 anos de idade, com diagnóstico inicial de PTI dentro dos primeiros 3 meses, plaquetas menos de 30 mil, mas que precisavam tratamento, foram, então, randomizados para receber a terapia estándar, imunoglobulina, corticoide ou anti-D, de acordo com a decisão do seu médico, e um grupo, então, recebendo Eltrombopag já no início. O primeiro endpoint desse estudo foi a contagem plaquetária 3 a 4, contagem plaquetária superior a 5, dentro de 6 a 12 semanas. Esse estudo foi publicado no JAMA no ano passado, mostrou no primeiro endpoint, então, desse aumento das plaquetas, ele mostrou uma superioridade, e isso fez com que a randomização parasse em torno de 162 pacientes devido a essa diferença, e esse dado, como eu disse, já foi publicado. E o estudo que eles apresentaram no ASH aqui foi exatamente a continuidade e acompanhamento desses pacientes um ano depois. Então, olhando os efeitos adversos da contagem plaquetária, qualidade de vida e risco de sangramento. O dado mais importante que eles trouxeram é que os pacientes que receberam Eltrombopag em primeira linha de tratamento usaram menos terapia de resgate ou uma segunda linha de tratamento, como mostra nessa tabela aqui. E outro dado que eu achei interessante é que os pacientes, né, que precisaram trocar o tratamento, precisaram acrescentar o tratamento, na maioria do grupo estándar, ou seja, que não recebeu o Trombopag, ele acabou acrescentando o Trombopag, e no grupo dos pacientes que estavam recebendo o Trombopag, a droga que mais foi utilizada como segunda linha na falha foi o Romiplostim, e em segundo momento também outros imunossupressores, alguns imunossupressores como o rituximab ou micfenolato, mostrando aqui a variação de drogas, que é o que a gente também vê, né? Muitas vezes a necessidade de usar outra medicação, mas eu acho que o uso do agonista da trombopoetina sendo uma alternativa mesmo trocando a droga. Os resultados finais desse estudo, então, do segmento de um ano, mostrou que não houve uma diferença nem em relação à primeira remissão primária, nem em relação à resposta sustentada entre os dois grupos. E com isso, as conclusões do estudo, então, foi que nos pacientes pediátricos com diagnóstico inicial que precisaram de tratamento farmacológico, né, a introdução do Eltrombopag resultou numa melhora, numa resposta mais duradoura das plaquetas, sem precisar de resgate. A maioria dos pacientes no braço do Eltrombopag puderam descontinuar o tratamento em torno de 4 meses, mas a resposta final, em 4 anos, foi de 47%, independente do grupo de estudo. E ele pode ser considerado, segundo os pesquisadores aqui, como uma linha upfront de tratamento nos pacientes pediátricos que requerem tratamento farmacológico. Então, uma das coisas que foi importante salientar nesse grupo eram pacientes efetivamente mais graves, né, justamente aqueles em que foi indicado pelo médico assistente o tratamento. Para finalizar, então, só lembrando o que nós temos no Brasil disponível para o tratamento da PTI pediátrica. A primeira linha é, né, classicamente, o corticoide e a imunoglobulina, né, as fórmulas de corticoide, mas para a doença refratária, para a segunda linha de tratamento, então, a gente tem como mais disponível, né, e principalmente em bula, os agonistas da trombopoetina. Lembrando, então, o Eltrombopag no Brasil, ele está liberado para crianças acima de 6 anos de idade, pela apresentação por via oral e em cápsula, que é a que nós dispomos no Brasil, enquanto que o Romiplostim, a apresentação subcutânea, mas disponível já em bula a partir de 1 ano de idade. Com isso, eu agradeço a oportunidade de dividir essas informações aqui com vocês e ter participado do ASH, que não foi só um evento científico, mas que também tem alguns momentos de encontro e que segue aqui com essa apresentação com os colegas que dividiram esse momento comigo. Obrigado.
Obrigada, doutora Liane. Agora eu vou apresentar aqui uma outra parte. Então, aqui são minha declaração de conflitos de interesse. Eu queria só estimular o público a encaminhar as perguntas. A gente vai ter uma sessão de perguntas ao final, então vai ser bem interessante. A gente vai tentar reservar um tempo bom para essas discussões. Lembrar vocês que vai ter um outro curso também do segundo curso educacional de hemostase e trombose, que vai ser um evento em Maceió no final de julho, então já deixo todo mundo aí para ir marcando essa data. PTI vai ser um assunto lá também. E agradecer a Amgen pela oportunidade, porque é quem está oferecendo essa possibilidade de discussão hoje aqui com a gente. Então, um dos pontos para os adultos que foi muito importante, talvez até chocante a palavra que eu vou usar, foi a apresentação de uma proposta de diretriz de PTI, agora da ESH em 2025, né? Modificando e atualizando a anterior, ela ainda não publicada, e eu acho que tem alguns pontos até para a gente poder entender qual é a resposta e a proposta deles. São vários aspectos, trouxemos aqui a pergunta 1, que foi, se em pacientes adultos com PTI primária, se a terapia inicial ela deve ser composta só, classicamente, com corticoides com ou sem imunoglobulina, ou deve ser adicionado algum tratamento outro, como anti-CD20, imunossupressor como micofenolato ou trombopoietina. Só para explicar como são feitas essas avaliações, isso aqui talvez seja muito importante para a gente entender a conclusão final, é que foi feita essa diretriz baseada nesse método PICO, em que avalia a população, a intervenção, um comparador e os resultados ou outcomes, né? Então, era paciente com PTI primária, sem nenhuma terapia prévia, os comparadores eram esses que estavam expostos, então são essas 4 medicações aqui avaliadas. O comparador de corticoide também não tem muito, era dexametasona, ou prednisona, metilprednisolona, e aí com esses objetivos, né, de se pensar na maior chance de remissão, redução de sintomas, melhora de qualidade de vida, tolerância da medicação, e os pontos para se avaliar isso era a remissão sustentada sem tratamento em 6 e 12 meses, a exposição a corticoide, diversos eventos adversos que são comuns a uma ou todas essas medicações. A conclusão final é que a gente não tem tempo aqui de expor todos os dados que foram analisados, mas já tem muitas meta-análises já para cada uma dessas medicações, e o que se vê com essas e outras é que quanto mais precocemente você utilizar, maiores são as taxas de remissão. Então, a conclusão é que o painel recomenda como terapia de primeira linha qualquer uma dessas combinações. Aqui está em ordem, não necessariamente ordem de preferência ou de sugestão. Você pode associar os agonistas de TPO, o anti-CD20, o micofenolato, ou um inibidor de fagocitose do SIC, que você tem resultados melhores do que só usando o corticoide com ou sem imunoglobulina. Vão ser abordados aqui outros pontos dessa diretriz, e esse é o único que traz uma diferença de conduta ou de pensamento para aquilo que a gente tem como mais estabelecido em PTI, né? E a partir da pergunta 2, a gente já volta para as questões mais clássicas ou para as sequências mais clássicas que a gente tem a partir da segunda linha em diante. Então, as próximas perguntas ou as próximas linhas, mesmo dentro dessa diretriz, elas não se baseiam num paciente que já foi exposto a isso, né? Seria como uma sugestão de se tentar, então, respostas mais efetivas na primeira linha. Para exemplificar essa situação de maior intensidade na primeira linha, eu trouxe para vocês o estudo RODEX, que é um estudo multicêntrico, aberto, randomizado, que compara o uso de romiplastin com dexametasona
com um outro grupo de dexametasona apenas, em PTI recém-diagnosticada, sem nenhuma terapia prévia, e aqui é uma primeira análise interina. Os critérios de inclusão, então, eram pacientes adultos, com plaquetas abaixo de 30.000 ou abaixo de 50, mas aí havia exigência de sangramento concomitante, e critérios de exclusão eram pacientes com status performance pela ruim, ou terapia prévia, por algum outro motivo ainda que não fosse a PTI, mas com corticoide, rituximab, ou qualquer uma das medicações, ou mesmo esplenectomia ou agentes alquilantes também. Então, o desenho do estudo era iniciar o romiplostim já com 3 microgramas, e depois, semanal, subcutâneo, e depois havia um ajuste de dose, em associação a um ciclo único de dexametasona de 40 miligramas do D1 ao D4, em comparação à dexametasona, também 40 miligramas D1 ao D4, podendo ser repetido aqui até 3 ciclos, com intervalo de 14, 21 ou até 28 dias. O grupo do romiplostim poderia usar no máximo até 52 semanas essa medicação. Então, foram incluídos aqui 61 pacientes. Gente, desculpa, não percebi. Foram incluídos, então, aqui 61 pacientes com uma mediana de 52 anos e 55% de mulheres no primeiro grupo, e 63 pacientes no grupo de dexametasona apenas, também com a mesma mediana de idade, e sendo também mais ou menos 55% só de mulheres. Aqui estão os resultados de resposta sustentada 6 meses após a suspensão da terapia, não é no 6º mês da terapia, né? Lembrando que a terapia podia ser por até 12 meses no grupo do romiplostim. Então, mostrando uma diferença significativa, uma resposta, e aqui considerando uma resposta para pacientes em 6 meses. Desculpa, aqui são todos com 6 meses, mas buscando 30.000 plaquetas ou 50.000 plaquetas. Então, teve uma melhora significativa no grupo da combinação de tratamento, tanto para essas duas medidas de 50, de 30 ou de 50.000 plaquetas. E aqui os pacientes com 12 meses também, já fora de terapia, mostrando uma perda de resposta se a gente for comparar com o grupo anterior, principalmente no grupo de romiplostim, mas mantendo ainda uma vantagem para esse grupo. É preciso salientar que os pacientes aqui, eles não usaram durante as 52 semanas o romiplostim. A média de uso foi de 12 semanas. Então, para os pacientes que conseguiam atingir resposta completa, ia havendo uma retirada da medicação, e a mediana de uso, portanto, foi de 12 semanas, então um período bem mais curto do que um ano possível. E aqui só para mostrar, então, as respostas, como a resposta completa em 6 meses ou 12 meses, resposta, e a resposta global também em 6 meses ou 12 meses, sempre com alguma vantagem. Aqui estão anotadas aquelas que tiveram maior significância estatística também para esses pacientes. Com relação à falha de tratamento, o grupo da dexametasona apresentou quase que 24% de falha de resposta, ao passo que o grupo de romiplostim apenas 6%, 6,7% de falha. Então, as conclusões são de que o grupo de Romidex apresentam resultados promissores de eficácia e de segurança, não teve nada diferente aqui nesse grupo, que fosse muito mais significativo para um ou para outro. A resposta global ela é mais elevada no grupo da combinação, uma chance maior de falha completa no grupo de terapia só com dexametasona, e as respostas elas ocorreram com uma mediana, a mediana de uso também de dose foi de 3 microgramas, não teve paciente que usou uma dose muito elevada não, né, no grupo que usou apenas um ciclo de Dexa, e o grupo que usou Dexa, mesmo para os respondedores com resposta completa ou apenas resposta, também foi uma mediana de 3 ciclos para esses pacientes.
E um outro ponto que eu achei que é interessante, é muito interessante para a nossa realidade, especialmente com a perspectiva da nova diretriz brasileira conseguir ser encaminhada aqui na prática agora ao longo desse ano, e que vocês sabem que rituximab e romiplostim então está aprovado para os nossos pacientes dentro dessa perspectiva, a troca dentro da mesma classe de agentes ela é importante. Então, também foram apresentados aqui alguns estudos, só para a gente resumir, a troca tem vários estudos mostrando isso, então, de romiplostim para eutrombopag, de eutrombopag para romiplostim, uma taxa de resposta bastante expressiva. Outras publicações também com boa resposta para ambos, e a maioria dos pacientes o motivo da troca foi por falta de eficácia para uma delas e houve resposta com outras. Então, boa resposta, né, após a troca. Metade também desses pacientes foi o motivo, novamente, a falta de eficácia. Então, mostrando que essa troca ela é possível e é geralmente bem sucedida. E por isso, por esses resultados, o painel também da diretriz de PTI do Oeste de 2025 recomenda que se houver alguma dificuldade, seja por eficácia, por baixa aderência, por apresentação de eventos adversos, ou até mesmo preferência do paciente por uma medicação subcutânea ou oral, deve ser proposto a troca, então, dos medicamentos, né? Ou antes ou durante. Então, agora eu vou passar aqui a palavra para o Arthur. O Arthur, que é responsável lá pelo Hemocentro de Alagoas, está no ambulatório de trombose e PTI, também atua no Hospital de Oncologia da Rede D'Or, no Memorial Arthur Ramos também. Boa noite a todos, Ana. Obrigado pela introdução. Queria mais uma vez agradecer a BHH e a Amgen por esse convite de estar falando aqui sobre PTI, né? Tanto da pediatria até da parte do adulto. Então, eu vou dar continuidade à fala da Ana, trazendo inicialmente algumas novidades em relação a essa proposta de publicação do novo guideline de PTI. Então, esses são os meus conflitos de interesse. E aí eu vou trazer agora o segundo ponto que foi questionado em relação à proposta de atualização do guideline de PTI da ASH. Lembrando aqui, mais uma vez, que esse guideline não foi publicado, ele foi levado para discussão no Congresso da ASH, e o segundo ponto, né, a segunda pergunta que ele traz é qual tratamento deve ser oferecido em pacientes adultos com PTI primária e que necessitam de uma terapia além do corticoide. Quando a gente lembra da recomendação anterior da publicação da ESH de 2019, ele colocava 3 pilares terapêuticos, que são a esplenectomia, o agonista do receptor de trombopoetina e o rituximab. Ele colocava, a princípio, entre os agonistas que você poderia escolher entre o eltrombopag e o romiplostim, fazia uma sugestão do rituximab em detrimento da esplenectomia e do agonista do receptor de trombopoetina em detrimento do rituximab. E aí a questão desse guideline incluía tanto essas terapias mais consolidadas, como o agonista do receptor de trombopoetina e o anti-CD20, além de outras terapias na segunda linha, como a imunossupressão com micofenolato, o inibidor do SIC, aqui representado pelo fostamatinib, o inibidor de BTK com rilzabrutinib, e o anti-CD38. Então, basicamente, ele levou essas perguntas para a gente levar para a discussão, além da azatioprina, que é um medicamento bastante utilizado aqui no Brasil. Então, os parâmetros, como a Ana já falou que foram avaliados, foi a resposta estável sem tratamento em 6 e 12 meses, a duração da resposta, tempo para resposta, sangramento, qualidade de vida, trombose e infecção. E aqui o que eu queria mostrar mais especificamente são os dados iniciais da evidência dos agonistas do receptor de trombopoetina e do rituximab. E aqui eu queria abrir uma observação que, em relação a essas duas classes medicamentosas, é que foram analisados mais estudos, tanto estudos randomizados quanto estudos não randomizados, para que pudesse ser conseguido essa informação final em relação à recomendação. Então, eles fizeram uma recomendação direta, que eram basicamente aqueles pacientes que faziam rituximab ou agonista após a falha do corticoide barra imunoglobulina,
e também uma avaliação indireta, que eram aqueles pacientes que utilizavam o agonista, o anti-CD20, após já terem utilizado ao menos uma segunda linha de tratamento. O que a gente consegue ver aqui é que, em relação ao rituximab, nessa tabela inicial, a gente consegue ver uma taxa maior de resposta sustentada sem tratamento em 6 meses e 12 meses, uma maior taxa também avaliado pela via direta de resposta duradoura em 6 meses e 1 ano, e uma menor necessidade de nova linha de tratamento. Aqui, quando a gente vai olhar especificamente o agonista do receptor de trombopoetina, esse parâmetro de resposta sustentada sem tratamento não foi avaliado, porque não é uma terapia finita, mas quando a gente olha em relação à resposta duradoura, aqui mostrando uma associação do uso do agonista com a resposta duradoura aumentada em 6 e 12 meses, com a menor necessidade de terapia de resgate. Quando a gente olha a evidência aqui do inibidor do BTK, que é o rilzabrutinib, com os dados publicados no LUNA-3 no ano passado no Lancet, e da azatioprina, a gente consegue ver aqui algumas informações em relação ao rilzabrutinib, com associação mostrando um aumento ali de resposta duradoura em 6 meses, e dados extremamente conflitantes em relação à azatioprina. Isso, inclusive, leva a uma recomendação final, como eu vou mostrar no guideline. E, por fim, ele também coloca alguns dados em relação ao micofenolato e ao fostamatinib. Então, o micofenolato aqui basicamente avaliado por um estudo não randomizado, mostrando uma taxa de resposta sustentável sem tratamento em 6 meses de 45%. E do fostamatinib, os dados de basicamente 4 estudos não randomizados, mostrando uma resposta durável em 6 meses de 52%. Então, qual que é a conclusão da recomendação desse segundo ponto do guideline da ASH apresentado no Congresso? Então, o primeiro ponto é que aqui ele recomenda o uso do agonista do receptor de trombopoetina na segunda linha, com uma recomendação forte e uma moderada certeza de evidência, basicamente por ser a classe medicamentosa onde se tem mais estudos e mais dados avaliados. O segundo ponto é que ele sugere o rituximab com uma recomendação condicional, com uma baixa certeza de evidência no tratamento de segunda linha da PTI. Então, aqui ele coloca, a princípio, com uma recomendação menor, quando a gente compara com o uso do agonista do receptor de trombopoetina, e ele destaca também que, se utilizado, a dose mais estudada foi a dose de 375 miligramas por metro quadrado, uma vez por semana, por 4 semanas. Se o paciente foi inelegível ao rituximab, um agonista do receptor de trombopoetina, ele sugere utilizar um inibidor de BTK, um MMF, o micofenolato, ou inibidor de SYK com fostamatinib, com uma recomendação condicional e baixa certeza de evidência. E aqui a escolha entre essas 3 classes medicamentosas vai se basear na decisão compartilhada nos efeitos adversos, no custo e na disponibilidade. E a azatioprina, ele coloca como uma droga que tem um risco-benefício menos favorável, então que não é uma droga comparável a todas essas outras que foram comentadas: o agonista, o rituximab, o inibidor de BTK, o inibidor do SYK e o MMF. E, por fim, ele destaca que são necessários mais estudos para a gente recomendar ainda como segunda linha padrão o uso de novas classes medicamentosas, como o anti-CD38, inibidor do BAFF e antagonista do receptor Fc neonatal. Então, a princípio, que essas classes ainda não estão com o mesmo nível de evidência pela falta de estudos mais robustos. Então, falando mais nesse tema especificamente de novas drogas e de novas classes medicamentosas, aqui eu vou trazer 2 trabalhos que foram publicados, que foram apresentados no abstract oral. O primeiro é essa análise final de um medicamento chamado sovleplenib. O sovleplenib é uma nova droga da classe do inibidor do SYK. A gente já tem uma droga utilizada nos Estados Unidos e na Europa, que é o fostamatinib. E o sovleplenib, basicamente, foi estudado e mostrado esse estudo pelo grupo chinês. E esse foi a análise final do estudo ESLIM-1, que iniciou com a publicação desse trabalho de sovleplenib na Lancet em 2024. Então, o que é que a gente vê aqui, né? Esse foi o desenho do estudo. Foram pacientes adultos com PTI crônica que duravam mais de 1 ano de doença, que já tinham recebido pelo menos uma linha prévia de tratamento. A fase duplo cego do estudo era receber sovleplenib ou receber o placebo, sovleplenib na dose de 300 miligramas uma vez ao dia. Foram 126 pacientes contra o placebo, 62 pacientes. Esses pacientes foram seguidos
basicamente por 24 semanas, e depois os pacientes do grupo placebo podiam fazer o crossover para o sovleplenib, e foram avaliados no final 148 pacientes, juntando o grupo inicial que estava utilizando e o grupo que fez o crossover. Então, aqui foram 179 pacientes analisados, com a mediana de idade de 43 anos, mediana de plaquetas na entrada de 12.000, 30% estavam utilizando um medicamento PTI e a mediana de linhas de tratamento prévias eram de 4 linhas, sendo que 72% desses pacientes já haviam utilizado um agonista do receptor de trombopoetina. Então, o desfecho primário foi avaliar essa taxa de resposta duradoura. A taxa de resposta duradoura foi definida como uma contagem plaquetária acima de 50.000 em 4 das 6 visitas quinzenais que ocorreram entre 14 e 24 semanas após o início da droga. E aqui o que a gente consegue ver é que, em relação à resposta duradoura, ela aconteceu em 51%, 51,4% do grupo do sovleplenib. Quando a gente olha especificamente resposta completa, que foram aqueles pacientes que tiveram ao menos uma plaqueta acima de 100.000, isso foi de 67%, e de resposta global, que foram os pacientes que tiveram ao menos uma contagem plaquetária acima de 50.000, foi de 81%, sendo que 86,4% dos pacientes tiveram contagem plaquetária acima de 30.000 durante o segmento. Esses foram os principais eventos adversos, e aqui o que eu queria resumir é o seguinte: o fostamatinib, que é outra droga dessa classe, ela está associada principalmente a eventos adversos gastrointestinais e hipertensão. E aqui o que foi encontrado nesse estudo é que, diferente do fostamatinib, a chance de eventos adversos grau 3 e grau 4 gastrointestinais foram baixas, foram menores do que 3%, e os principais eventos adversos foram aumento de transaminases, hipocalemia, hipertensão e anemia. Então, a conclusão desse estudo é que, em 3 anos de seguimento, o tratamento com sovleplenib demonstrou resposta durável com perfil de segurança favorável. A taxa de resposta duradoura a longo prazo foi de 61,5%. A mediana aqui de exposição à droga foi de 86 semanas, sem aumento de risco de eventos adversos durante o follow-up. E aqui parece ser realmente uma nova opção terapêutica para pacientes adultos com PTI crônico. E o outro trabalho que eu queria mostrar foi esse trabalho que também foi para apresentação oral, foi o Late Breaking Abstract. Esse estudo é o estudo VITE-2, é um estudo que avalia uma droga nova chamada de ianalumab. Foi um estudo randomizado, duplo cego, que acrescentou o ianalumab ao eltrombopag e comparou com pacientes que utilizaram placebo mais eltrombopag. Então, quem que é o ianalumab? O ianalumab ele é um anticorpo monoclonal que tem como alvo o linfócito B. Essa via específica do BAFF é uma nova via descrita que está relacionada à ativação, à maturação e sobrevida do linfócito B. Então, você tem esse anticorpo monoclonal que se liga nesse receptor do BAFF e você consegue reduzir a sobrevida do linfócito B. Diferente do rituximab, que é um anti-CD20, aqui parece que o mecanismo de imunossupressão é diferente, então não leva realmente a graus de imunossupressão mais intensos quanto o rituximab leva. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar pacientes com PTI que utilizaram, na segunda linha, o ianalumab mais o eltrombopag. E o desfecho primário desse estudo foi avaliar o tempo até a falha de tratamento, sendo que a falha de tratamento foi definido como uma plaqueta menor do que 30.000, a necessidade de uma nova terapia para PTI, a impossibilidade de descontinuar o eltrombopag ou morte. Então, esse foi o desenho do estudo. Os pacientes foram randomizados em 3 grupos, 50 pacientes em cada grupo. Aqui, mais uma vez, eram pacientes adultos que tiveram a resposta insuficiente a corticoide, então que fizeram essa terapia como segunda linha, ianalumab mais eltrombopag, e que tinham uma plaqueta menor do que 30.000. Então, o primeiro grupo utilizava ianalumab na dose de 3 mg por quilo, uma vez ao mês por 4 doses, mais o eltrombopag. O segundo grupo utilizava a dose de 9 mg por quilo mensal por 4 infusões mais eltrombopag, e o terceiro grupo, placebo mais eltrombopag. Então, após 4 meses, 16 semanas, o paciente começava a desmamar o eltrombopag e suspendia o eltrombopag com 6 meses de follow-up, e depois eles foram seguidos até 39 meses. Então, esse daqui foi o desfecho primário, que foi avaliar o tempo até a falha de tratamento. O que a gente consegue ver aqui é que tanto o ianalumab na dose de 3 mg quanto de 9 mg foi associado a um maior tempo até a falha de tratamento. Então, o ianalumab na dose de 3 mg, a mediana até a falha de tratamento foi de 13 meses,
a mediana não foi atingida no grupo que utilizou Ianalumab 3 miligramas, e a mediana até a falha de tratamento em quem fez o Eltrombopag mais o placebo foi de 4 meses, mostrando aqui, a princípio, uma sustentabilidade maior da resposta. Então, a conclusão desse estudo do Ianalumab na segunda linha, acrescido ao Eltrombopag, é que fazer essa associação aumenta a proporção de resposta e de resposta completa quando a gente compara com o Ianalumab mais o placebo, o Eltrombopag mais o placebo, desculpa. Também o Ianalumab levou a menos fadiga em quem recebeu a dose de 9 miligramas por quilo e levou a uma maior chance de descontinuar o uso do Eltrombopag em 6 meses. Essa droga também vem sendo avaliada na primeira linha para PTI e também foi mostrado um estudo no ASH em pacientes politratados já a partir da terceira linha, então vem sendo aí um novo alvo terapêutico a ser descrito na PTI. E, por fim, a gente tem terapias que também, basicamente, nós temos estudos de fase 1, que são mais experimentais. Então, esses aqui foram dados de pôster, né? Então, teve pôster até citando o CAR-T de BCMA para pacientes com PTI crônica, que a dose varia dependendo, que a resposta varia basicamente dependendo da dose que você utiliza do CAR-T-cell, e também do daratumumab, sendo utilizado em 8 pacientes numa população mais politratada, que já tinha sido exposta à agonista do receptor de trombopoetina e rituximab, levando aí num segmento de 2 anos a uma taxa de resposta de aproximadamente 62%. Obrigado. Gente, é muita tela aqui para mim, vocês estão percebendo, né? Então, eu só queria apresentar agora, pedir para o Marcos Laércio apresentar, fazer a apresentação dele. Ele trabalha na maravilhosa cidade de Belém do Pará, no Hemopa, e faz um ambulatório de HPN, PTI e anemia plásica. Olá, gente. Doutora Ana Clara, muito obrigado pela apresentação. Uma saudação ao Arthur e a Eliane. Estávamos juntos lá no Oeste, né, tentando fazer com que a gente cobrisse o máximo possível de novidades de PTI, né? E cá estamos nós, alguns meses depois, tentando mostrar para todo mundo o que nós vimos lá de interessante, né? Só uma pergunta: a minha aula está na apresentação de slide já, né? Tá ok quanto a isso, né? Então vamos começar, que o nosso tempo é curtinho. Esses são meus conflitos de interesse. Então, vamos lá. Como a doutora Ana Clara já falou muito bem, a gente tem algumas novidades aí no guideline, né? Então, eu queria destacar, como já foi feito pelo Rodex, pelo próprio draft, né, pelo próprio rascunho do ASH, dos guidelines do ASH, que agora os agonistas receptor de tropoetina aparentemente estão subindo ali para a primeira linha, associado com corticóide, para a gente tentar de repente, um tempo maior sem tratamento, uma resposta mais sustentada, tirar aquele paciente da zona cinzenta, né, da plaquetopenia, com talvez as repercussões sejam físicas ou psicológicas dessa zona cinzenta. Mas é importante destacar que os próprios guidelines, e já são vários artigos em relação a isso, eles falam em relação ao perfil de efeitos colaterais dessas drogas, em especial a trombose. Então, para a gente finalizar essa nossa sessão, eu queria muito conversar de alguns artigos, de alguns abstracts, na verdade, de vida real, que são mais interessantes, todos são de vida real, mostrando o nosso manejo desse medicamento, essa classe medicamentosa tão importante, tão revolucionária para a gente, que foi os agonistas receptor de trombopoetina para PTI. O primeiro deles é um artigo americano, é um abstract americano, que ele vai relacionar os eventos adversos, tanto ao trombopag quanto ao rumiploxin, da base de dados do FAERS. O FAERS, na verdade, eu adoro essas siglas, ela é o FDA Adverse Event Reporting System, ou seja, tudo que está no FDA de evento reportado, eles pegaram de 2015 a 2024 e começaram a querer entender e estudar esses eventos adversos com o uso do Atropopag e do Romiploxin, ou seja, um dado bem de vida real, um dado bem robusto, como vocês vão ver. Olha só quantos eventos adversos, foram em torno de 3.500 eventos adversos. Veja bem que está falando de gravidade de evento, qualquer evento adverso aqui. Romiploxin foi esse valor, 1.238, e Atropopag 2.262. A idade média desses pacientes é em torno de 57, 58 anos, com predominância do sexo feminino. Então vamos avaliar quais foram os eventos adversos. Já sabemos disso, o Atropopag com eventos hepatobiliares em torno de 30% ali,
daquela quantidade de 3.500 eventos adversos, então, na verdade, menos 2.289 para o Trombopag. Em ordem de incidência, foi o aumento da LT, bilirrubina, icterícia, aumento da ST e, por último, bem pouquinho, insuficiência hepática. Mas, olha só, a trombose estava ali em torno de 20,5% dos eventos adversos dentro desse universo da Trombopag. Evento adverso sério, 51,3%, mas com mortalidade realmente baixa, de 3,3%. Por sua vez, o Romiploxin, olha só, a grande evento adverso descrito nessa grande base de dados foi a reação local à injeção, com eritema e dor local. A trombose ali presente, então esse vai ser um risco que a gente vai ter que começar a lidar de uma forma muito mais palpável hoje em dia, até para os outros hábitos que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Eventos adversos sérios foram nessa porcentagem, mortalidade também muito baixa, de 2,7%. Em média, esses eventos adversos acontecem em até 90 dias do início do tratamento. A mediana para cada um deles ficou em torno de 80 dias, mais ou menos, mas a média geral acabou sendo até 90 dias. Ou seja, conclusão desse abstract, são drogas seguras, já sabemos disso, mas são drogas que nós precisamos ficar de olho. O Trombopag não é novidade, a gente tem mãos de Trombopag tanto em PTI quanto em anemia plástica, nós precisamos ter a monitorização hepática desses pacientes. O Romiploxin, por essa database, basicamente são as reações à injeção. Eu preciso estar vigilante com o risco de trombose e sempre pesar por isso mesmo o risco e o benefício do uso da droga, em especial qual seria a melhor classe de pacientes que eu posso utilizar esses medicamentos, considerando especialmente a trombose. E vocês vão ver que a partir de agora a trombose é uma coisa que eu vou conversar bastante nesses próximos 2 abstracts. Esse é um estudo muito interessante francês. Então, mais uma vez, as siglas que eu adoro, FAITH, né? Então, seria basicamente todo o database do SUS, né? Da coorte nacional da França de pacientes com PTI, e eles comparam o risco de trombose em pacientes com PTI tratados com Trombopag versus Romiploxin. Então, um abstract bem interessante, com os dados muito legais que a gente vai ver agora. É interessante destacar que, como eu já falei, foi uma coorte nacional, né, de todos os pacientes, né, de 2011 a 2022, e eles conseguiram fazer com que houvesse uma seleção exclusiva de PTI primária, porque eles observavam esses dados por cerca de 2 anos, né, retrospectivamente, 2 anos, e eles viam se aquele paciente depois abria com uma PTI secundária, por lúpus e tudo, e esses pacientes começaram a ser excluídos, então, da casuística final. Eles começaram a ter várias análises de variáveis, mas, em especial, quando começou o agonista receptor, até a primeira extração por trombose, a morte, a suspensão do medicamento ou até 1 ano de uso do medicamento. Então, eram várias variáveis, vários tempos cronológicos que eles podiam analisar ali, já que a coorte é bem grande. E com relação com idade, sexo, fatores individuais para trombose, anos de introdução do TPO, duração de PTI, quantos anteriores, quer dizer, vocês vão ver que, na verdade, é uma análise tão grande, tão grandiosa, que o abstract seria. A gente tem tudo para ver esse artigo, na verdade, porque são tantas variáveis que a gente pode analisar, e a gente vai se fixar em alguns poucos dados aqui, já que é um abstract, né? E eles também conseguiram correlacionar, pelo menos na metodologia, com a ocorrência de outros eventos com impactos nesse risco de trombose, como síndrome de Ivan, esplenectomia, corticosteroide, uso de IVIG, uso de anticoagulantes antiplaquetários e o próprio uso de anticoncepcionais orais. Infelizmente, esses dados todos nós não temos no abstract. Então, eu admito que é um dos artigos que eu estou muito ansioso para ler, para tentar ter uma visão geral de todos esses dados que eles têm. Mas, ainda assim, dados bem interessantes vão ser mostrados agora. E, por fim, eles tentavam ver a incidência de trombose arterial e venosa e eles separaram as faixas etárias por grupos, como está descrito aí no slide, né? Bom, vamos aos resultados. Eram 3.710 adultos, então era muita gente. Desses, usando o Trombopag, em torno de quase 2.760 e menos de 1.000 utilizando o Romiploxin. O mais interessante é que eles observaram que no grupo que usava o Romiploxin eram pacientes mais idosos, com mais fatores de trombose e com a PTI mais severa, e eles caracterizaram isso porque eles observaram que os pacientes desse grupo utilizavam mais vezes imunoglobulina antes de passar para o Romiploxin. Então, lembra que a observação começa a ser a partir da primeira prescrição do agonista receptor de trombopoetina. O follow-up médio foi de em torno de 80 dias para os 2 grupos. E olha só que interessante, hospitalizações por trombose, o Trombopag foi em torno de 2,68% do total, com tromboses arteriais e venosas nessa incidência, e o Romiploxin por cerca de 1,39%.
né? Então, veja que mesmo o paciente mais idoso, ainda assim houve uma, né, quantitativamente falando, uma menor quantidade de tromboses nesse grupo. Mas, olha só que interessante, quando a gente compara a hazard ratio, né, em cerca de mais ou menos um ano, do risco de hospitalização do paciente que usa o trombopag em relação ao paciente com Cochin, aparentemente quem usa o trombopag tem um risco um pouco maior, né, de 5,1% em relação ao Romiploxin, que é em torno de 1,9%. Lembrando que a amostra dos pacientes Romiploxin já eram pacientes talvez ali mais propensos até a ter trombose, né? Então, achei um dado bem interessante. Uh, Nos primeiros 6 meses, a incidência da trombose em si entre os grupos foi indiferente, né? Mas após 6 meses, aparentemente nenhum com Romiploxin e com Trombopag ainda tiveram 5 eventos. E quando você pega todos esses dados, a hazard ratio ajustada para a trombose de Eltrombopag versus Romiploxin fica em torno de 1,93%. Ou seja, existe um risco maior, estatisticamente falando, nessa amostra de ter trombose com a Trombopag do que em relação ao Romiploxin. E isso, na verdade, tanto faz para a trombose arterial ou venosa, mas realmente a incidência foi maior nos pacientes mais idosos, acima de 75 anos de idade. Ou seja, concluindo, o Eltrombopag, por essa amostra francesa, tem um risco maior de hospitalização por trombose em pacientes tratados por mais de 6 meses, quando a gente compara com o Romiploxin, em especial em pacientes idosos e com a ressalva de que, ainda apesar da casuística grande, foram poucos eventos de trombose no estudo que pudessem ter uma força, talvez, ali, estatística realmente para se afirmar e ter isso como pedra, como lei fundamental, né? E o último artigo é o risco trombótico, é um artigo, um abstract japonês, que é o risco trombótico em pacientes que usam receptor, agonista receptor de trombopoetina em pacientes com PTI. São dados de vida real, e eles falaram que são o maior estudo asiático, e eu tenho certeza que no Oeste 2026 o chinês vai lá mostrar para eles que eles não são mais o maior estudo asiático, e certamente os chineses vão fazer alguma coisa parecida com essa database deles. Mas o objetivo dos japoneses era identificar fatores de risco para a trombose em PTI, e a gente vai analisar um subgrupo ali dos pacientes com agonista receptor de trombopoetina. É um estudo retrospectivo, a gente tem mais ou menos 700 pacientes com PTI primária, nessa casuística, observados entre 2011 e 2020, e eles começaram a avaliar esses pacientes de acordo com esse histórico retrospectivo, em relação ao histórico de trombose, risco cardiovascular, presença de anticorpos, antifosfolípides e episódios trombóticos subsequentes. Então, sobre os dados da casuística, eles tinham mais ou menos 700 pacientes, desses 247, que equivale a 36% da amostra, estavam em uso de agonista de tropoetina, e na amostra geral dos 687 pacientes, 31 tiveram trombose, ou seja, em torno de 4,5%. Desse grupo, 15 usavam agonista receptor de trombopoetina. E aí que vem um dado bem interessante desse abstract, muito interessante mesmo, é que, olha só, quando a gente observa que foram os dois únicos fatores pela casuística que tiveram uma significância maior, que quando o paciente tem anticorpo de fosfolípide positivo que usa agonista receptor de trombopoetina, você começa a ter um risco maior de incidência cumulativa de trombose. E o mesmo raciocínio você tem se esse paciente já tem um histórico prévio de trombose. Você utilizar agonista receptor de trombopoetina, olha só, eu tenho um aumento, um incremento bem importante na incidência cumulativa de eventos trombóticos. E isso, olha só, quando você não usa o agonista, essas linhas basicamente estão muito próximas, né? A conclusão do estudo é que o risco trombótico ele é presente com o agonista, e eu preciso cada vez mais selecionar melhor qual é meu paciente que precisa, que pode utilizar sem maiores riscos o agonista de tropoetina. E voltando ao draft guideline, isso é uma coisa que, olha só, já está começando a ser citado lá. Então, em caso de histórico de trombose ou pacientes com outros riscos protrombóticos, eu preciso pesar realmente esse benefício e o risco de a gente utilizar o agonista receptor de trombopoetina. Concluindo, o que aconteceu nesse ASH, né, de tantas coisas que a gente acabou de ver? São drogas seguras, a gente não tem dúvida disso. A gente já tem mão de agonista receptor de trombopoetina, sabemos dos efeitos colaterais, mas a gente precisa estar mais de olho nesse risco trombótico presente. Isso implica diretamente numa seleção adequada de pacientes. Lembrando que, a nível Brasil, às vezes eu só vou ter o agonista receptor de trombopoetina, não respondeu a mais nada, então a gente vai ter que fazer o uso desses medicamentos, mesmo sabendo esses fatores adversos.
E, especialmente, uma coisa muito importante, a gente precisa começar a observar mais como é o estilo de vida desse paciente. Será que esse paciente tem algum fator manuseável, como obesidade, hipergliceridemia? São coisas que a gente, de repente, não passa a se preocupar na vida real e que, a partir de agora, sabendo que quanto mais fatores protrombóticos esse paciente tem, talvez o agonista tenha esse risco protrombótico maior, nós, como assistentes de PTI, hematologistas, vamos precisar ficar de olho nisso. E, aproveitando o link que a doutora Ana Clara já me falou, eu deixo vocês com uma fotinha da minha amada Belém do Pará, e eu retorno, então, às palavras da doutora Ana Clara. Muito obrigado. Muito bom, gente. É difícil da gente resumir tudo que a gente viu, né? E só para o público ter uma noção, ficou mais coisa de fora do que dentro do que a gente conseguiu expor, né? Mas eu sei que já são praticamente 9 horas, mas a gente consegue aqui mais uns 10 minutinhos para tentar responder as perguntas. Eu imagino também, caso a gente não consiga responder alguma, que todos nós estamos à disposição de vocês também, se quiserem encaminhar perguntas ou a gente puder responder depois. Só reiterando, né, a respeito do meu segundo curso de hemostasia e trombose, que vai ter então no dia 31 de julho em Maceió, fiquem prontos para isso. E aí eu queria, então, dirigir uma pergunta primeiro para a Liane. Em adultos, Liane, nós costumamos, quando a falha ou uma resposta inadequada para agonista, eutrombopag ou romiploxin, a gente costuma associar a corticoide pelo efeito sinérgico que tem. Então, estão perguntando se em criança, numa criança de 8 anos, se isso também pode ser feito. Pode ser feito, mas lembrando que esse uso deve ser um uso bem curto, né? Associação inicial, naquela primeira semana, não muito mais do que isso. Depois a gente não tem uma evidência de que vai trazer um benefício em relação ao risco da corticoterapia a longo prazo, principalmente para criança em desenvolvimento, né, que associa não só os efeitos adversos iniciais, mas também a longo prazo relacionado a crescimento. Então, pode ser usado inicialmente, mas nenhuma evidência de que o uso mais prolongado do que 7 dias possa trazer um benefício maior em relação à associação. Ótimo, obrigada. Uma outra pergunta aqui sobre a dose de micofenolato para ser usada em PTI. A gente não tem acesso, pelo menos aqui em São Paulo, para este CID, né? A gente tem acesso à azathioprina, mas o micofenolato costuma ser usado na dose de 500, de 12 em 12, você podendo subir até 1 grama de 12 em 12. Não sei qual é a experiência do Marcos e do Arthur, se eles têm alguma experiência diferente ou já testaram doses diferentes. É isso mesmo, Ana. Geralmente, quando a gente começa com uma dose mais baixa, porque tem uma certa intolerância gastrointestinal, né? 500 miligramas de 12 em 12, mas podendo aumentar até 1 grama de 12 em 12. E daí a gente vai para uma outra pergunta, um caso aqui que dividiram conosco, um caso, na verdade, de Ivans, que a gente encontra muito na prática do dia a dia, a gente já sabe que é uma PTI que vai responder pior, né? Então, o paciente é de sexo masculino, de 35 anos, com PTI crônica há 10 anos, dependente de corticoide. No momento, a parte hemolítica já foi resolvida, ele mantém a apresentação só da plaquetopenia, teve uma recaída, foi tentado o eutrombopag, mesmo com a dose máxima ele não sustentou, depois do desmame do corticoide, e toda vez que tenta retirar o corticoide, então tem a queda da plaqueta. A pergunta é sobre a opinião de vocês, o que vocês tentariam. A Marcela tentou fazer a troca por romiploxin, mas o paciente não teve acesso para tentar justamente a troca. É isso que vocês tentariam agora? Vocês tentariam alguma outra coisa? Manteriam a associação com corticoide? Olha, eu vou começar falando. Eu realmente tentaria o romiploxin. Eu acho que nesse contexto todo, né, mesmo sendo Ivans, a mole já está controlada, eu acho que realmente essa troca
de medicamento. O próprio guideline já falou, já sabíamos disso, pelos lugares, pelos sítios diferentes que se ligam no receptor, realmente o Romiploxin seria interessante. Na ausência dele, aí eu acho que a gente vai cair naquele todos aqueles medicamentos que nós falamos, né? Se for nível SUS, tem azathioprina, a gente pode tentar fazer rituximab se a gente tiver um plano de saúde, não sei se está nível SUS ou privado. Então, aí acho que aí a segunda, essa terceira opção na ausência do Romiploxin vai ser bem do que a gente tiver disponível, na sua opinião dos demais. É. Aqui uma outra questão é se, para vocês comentarem, vocês, hein, amigos, sobre rituximab, a associação de rituximab e o trombopag. Bom, que eu saiba, não tem Olha, estudo sobre isso, né? não tem Comparando. estudo, nunca fiz e não vejo algum lugar que eu faria agora, porque a gente tem sob a luz do holofote da ciência, não consigo enxergar isso aí. É. Eu desconheço também, assim, obviamente, às vezes a gente precisa associar mecanismos de ações diferentes para tentar otimizar a resposta em pacientes com PTI crônica, refratária. Então, assim, eu sei que a Ana já utilizou bastante até a associação de imunossupressor com agonista, né? Então, a gente tem esses relatos, mas eu desconheço, a princípio, um estudo formalmente que avaliou aí o rituximab com o uso de um agonista. O que a gente vê bastante, né, essa tentativa de você associar esses mecanismos diferentes, e são vários trabalhos que vocês apresentaram dessas associações, né? Mas acho que a vida prática, o mundo real, ela impõe muitas dificuldades para a gente, e alguns pacientes são muito, muito graves, né? E só voltando aqui para as perguntas, agora para a Liane, essa mesma questão para criança com IVANS, de rituximab ou trombopag, se você já experimentou. Obrigada. Não, eu especificamente a associação não se usou, já usei as duas situações, as duas medicações para IVANS, mas aí em associação não me lembro de ter usado, não me lembro também de ler, mas eu concordo com vocês que se PTI algumas vezes é um desafio gigante, a gente precisa entender o paciente e IVANS da mesma forma, né? Porque eu acho que torna a doença mais grave ainda e a gente pode ter momentos diferentes, mais hemolíticos, mais plaquetopenia. Então, entendo que em algumas situações a combinação pode ser, mas do ponto de vista também acadêmico, a gente não conheço e não lembro de ter usado em associação, lembro de ter usado no mesmo paciente, né, e em rodízio as medicações. Agora, uma outra questão que foi posta aqui, interessante, é que papel que ocupa a esplenectomia, então, agora? Eu Então, o próprio guideline coloca, né, como uma nova recomendação que a esplenectomia está quase esquecida, né? Ele coloca que realmente ela vem em uma das últimas linhas por conta das possibilidades terapêuticas que surgem hoje. Essa é a realidade descrita pela ESH. A gente está no Brasil, a gente precisa adaptar realmente a nossa realidade, né? A gente sabe que a esplenectomia com acesso reduzido a classes medicamentosas que a gente tem aqui, é uma opção interessante para diversos pacientes que querem manter uma independência de tratamento a longo prazo, podem levar a taxa de resposta duradoura de até 60% em cortes já publicadas, mas lembrando de efeitos colaterais a curto prazo, né, tanto de eventos trombóticos intraabdominais, como há efeitos a longo prazo, aí, incluindo sepse, os germes encapsulados e aumento do risco trombótico a longo prazo. Então, o guideline da ASH, diferente do anterior, coloca aí para fazer basicamente um último caso, mas trazendo para a realidade brasileira, eu ainda acho que assim, alguns pacientes se beneficiam e que devem se realizar. E nisso a pediatria chegou antes, né? A gente já tirou a esplenectomia de linha de tratamento da PTI, né? Deixou para bem adiante mesmo, já há um tempo, então acho que para pediatria é mais raro ainda a gente indicar, justamente pelos riscos associados, né, à esplenectomia e trombose em longo tempo, né, que para criança é muito maior e o risco de sepse.
Eu só queria aproveitar, Eliane, e fazer um comentário. Como é importante para a criança que você tenha a formulação correta da medicação para que todas tenham acesso, né? Você vê o estudo que foi feito com a Trombopag com criança menor. Aqui uma outra. Exato. Obrigada, Ana, por lembrar. Nos Estados Unidos existe a formação de Eutrambopax xarope, né? Solução oral, que é diferente que nós não temos aqui no Brasil, que nós só temos a formulação comprimido. Então, e não é uma posologia fácil, lembrando que precisa ter o cuidado em relação à dieta, produto com cálcio, né? E os produtos lácteos. Então, isso é realmente importante de ser colocado. E aqui uma pergunta que eu não sei se eu entendi completamente, mas em paciente com PTI refratária, provável evolução para aplasia pura de megacariócitos e uso de tocilizumab, se alguém já acompanhou um caso parecido, escutou. Marcos, você que tem afinidade com a aplasia de medula. Não, não tenho nenhum. E olha que temos muitos pacientes no Hemopa, mas não tive nenhuma experiência com essa evolução, não. Uhum. E uma outra a pergunta aqui, eu não entendi direito a que medicação que está se referindo, um paciente que eventualmente não está respondendo ao, imagino que seja ao agonista de trombopoetina, se vale a pena tentar a associação com corticoterapia. Sim, vale a pena, o efeito sinérgico que nós já comentamos, os pacientes podem ter, em geral a dose baixa de corticoide, muitas vezes precisa ser mantido. Acho que deve se tentar o uso único, então, se não for possível tentar a troca, eventualmente, primeiro, se for possível tentar a troca, para evitar o corticoide em longo prazo, mas tem muito paciente que responde bastante bem. E alguns estudos também mostram o uso de, especialmente os de agonista e de rituximab, que o uso de corticoide no momento da medicação também melhora a resposta, né, para essas medicações, e como foi mostrado aqui também em primeira linha, também tem esses efeitos duradouros e melhoras. Então, em geral, o que a gente tem visto é que algumas combinações têm apresentado resultados melhores, com essa perspectiva de se tentar alguma terapia finita, e quanto mais precocemente você tentar usar as terapias, melhores também vão ser esses resultados, porque a gente sabe também que na primeira linha vai ter muito paciente que já responderia, ou tem um curso um pouco mais brando, né? E só para a gente finalizar, que já gastamos aqui os nossos 10 minutinhos, com todas essas opções, a impressão que fica, e aí não sei na pediatria, porque a gente está aqui em adultos com uma multiplicidade de opções dentro de múltiplas linhas, que está até difícil da gente acompanhar, né? Terapias triplas em primeira linha, algumas tentativas de se tentar avaliar melhor o perfil imunológico do paciente para tentar prognosticar quem vai responder melhor a um ou outro, quem mereceria uma classe ou outra, né? Então, esse perfil de ter um antifosfolípide ou ter talvez hemólise, alguma coisa associada que possa te direcionar. Não temos nada ainda nisso, mas eu queria saber como vocês acham que a coisa vai caminhar. Eu vou pedir para a Liane, então, primeiro fazer um fechamento aí da parte pediátrica. Obrigada, Ana. Acho que a pediatria é uma doença, né, mais rara e que a gente tem que levar muito em consideração os efeitos adversos. Eu acho que entender melhor o mecanismo da doença com essas drogas que têm um perfil de melhor resposta e de efeito adverso melhor vai trazer um benefício muito grande para os nossos poucos pacientes que ficam crônicos. Lembrando que nós temos uma inversão em relação aos adultos, nós vamos lidar muito mais com crianças que vão ter uma resolução dos sintomas em 3 meses, com uma doença com uma evolução muito mais benigna. Mas acho que tanto entender biomarcadores que possam nos auxiliar a identificar quem vai ter doença crônica e drogas com perfil de segurança melhor vai modificar bastante o curso aí nos próximos anos, e acho que nós temos que estar bem atentos a isso. Arthur, o que que você acha? O que que você acha que fica? Quais são os próximos passos para a gente aqui? O que eu acho que, assim, ficou bem sedimentado, assim, né, que a gente já tinha essa impressão, a gente já falava, mas que ficou mais segmentado, eu acho que primeiro de tudo,
é a definição como os agonistas do receptor de trombopoetina como a terapia padrão, a princípio, com maior nível de evidência a partir da segunda linha. A gente ainda tem muitas questões em relação à associação na primeira linha, então a gente tem que mostrar o que foi conversado lá, mas talvez tenha sido um dos pontos mais polêmicos de tudo que a gente falou, né? Que associar em primeira linha parece melhorar as respostas, mas os dados ainda são muito iniciais. E, e só assim, reforçando toda a fala do Marcos, exatamente isso. Se a gente já tem uma classe que, a princípio, é a mais eficaz, que a gente tem mais ensaios clínicos randomizados, o que a gente precisa aprender a fazer melhor agora é saber o paciente que talvez não seja o ideal para utilizar agonista, é aquele paciente que tem alto risco de trombose, é aquele paciente que tem um perfil de antifosfolípide mais grave, e a gente entender que nem toda PTI é igual e que a gente precisa realmente avaliar o risco de trombose, porque se um paciente com PTI trombosa na vigência de um agonista de receptor de trombopoetina e às vezes perde a resposta, a gente cria um problema, né? Então, eu acho que essas drogas novas, como o isabrutinib, o fostamatinib, o sovleplenib, vêm para, digamos assim, cobrir esse gap, né? Essa falta que tinha aí por esse evento adverso dos agonistas, e a gente fica ansioso aí por essas terapias, né? Anti-CD38, anti-receptor FC neonatal, então muita coisa já veio e muita coisa está por vir ainda. Marcos, você, o que que você conclui? Vamos lá. Eu penso bem parecido com o Arthur. E só aproveitando também o gancho que já falou, eu penso muito no nosso acesso, né? A gente estava lutando tanto pelo acesso ao agonista, já temos a Atromopag no SUS, daqui a pouquinho vai ter um Improxim, vai ter Ritu, e aí a gente começa a ver que, tá, mas queremos mais, né? Precisamos de mais, porque cada vez mais fica evidente. Existem alguns pacientes que a gente talvez vai ter que olhar com um pouco mais de carinho na indicação do agonista. A gente só tem basicamente às vezes isso para fazer como segunda linha, e é maravilhoso, mas a gente começa a ter um refinamento maior da nossa decisão terapêutica. E eu adoro o termo de tailored, né? Tailored treatment, ou seja, a gente vai começar a observar quem é o paciente, vai ser um alfaiate do tratamento, né? A gente vai fazer a melhor roupa, o melhor tratamento mais adequado para aquele perfil de paciente, que a PTI é realmente uma doença extremamente heterogênea, né? É. Acho que são tempos muito animadores, né, de vivenciar a PTI, que por muito tempo ficou parada naquelas escolhas, e a gente vê que essas possibilidades, novas possibilidades terapêuticas, elas têm nos forçado, de uma certa forma, a entregar resultados melhores para os pacientes também, né? Eu sinto que tem mudado qual é a expectativa sobre a resposta do paciente. Claro, a gente vai ter que adaptar tudo isso ao mundo real e a quem paga. Então, queria agradecer, foi muito gostoso dividir com vocês, agradecer a Amgen pela oportunidade de dividir essas novidades todas, agradecer a BHH pelo espaço, pelo estímulo sempre, e por nos proporcionar o segundo curso de hemostasia e trombose, que vai acontecer esse ano em Alagoas, e estimular que vocês comentem sobre a Associação de Pacientes de PTI, que é a PTI Brasil, onde os pacientes também podem se informar sobre a doença, sobre as terapias e sobre como eventualmente, né, se eles conseguem se ajudar, os próprios pacientes, a conseguir mais as medicações, que isso também eu acho que é uma forma da gente disseminar as consultas públicas, as pressões que nós podemos fazer como médicos e pacientes, todos juntos para as melhores terapias. Então, queria agradecer a todo mundo e obrigada, muito boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, Obrigado, obrigado. gente. Boa noite a todos.